que é a estenose de Jupe, quais os tratamentos e quais as consequências. Esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com seus amigos se gostaram do vídeo. Eu vou falar com vocês sobre a estenose de Jupe, a estenose da junção ureteropiélica. Então esse Jupe é uma abreviação que a gente faz da junção ureteropiélica, e porque é um nome muito comprido, né? Então no meio urológico a gente fala estenose de Jupe, os pacientes também acabam aprendendo esse termo. Tá? E eu vou explicar para vocês o que é. A Jupe, né, a junção ureteropiélica, é a junção da pelve renal, então piélica vem de pelve, com o ureter. Então, junção ureter-piélica. O rim, ele tem cálices, né? Então eu vou colocar aqui para vocês um desenho do rim, mais ou menos, do sistema coletor, em que ele produz a urina nos cálices, e isso daí ele é drenado na pelve renal, que é a parte mais gordinha dessa junção, e aí ele vai afunilando, ele faz um funil e vai virar o ureter, que é aquele canalzinho que vai trazer a urina até a bexiga. Normalmente o ureter, ele tem ali no interior dele uns 2 milímetros de diâmetro. É bem pequenininho, mas é o suficiente para a urina descer com segurança e com um certo, digamos, conforto, né? Sem apresentar nenhuma obstrução. Mas podem acontecer durante a formação do feto, do embrião, no desenvolvimento da criança, a obstrução dessa junção. Então, na hora de se formar, na verdade acontece uma junção do ureter com o rim, né? Então eles vão se emendar e vão grudar, e essa junção acontece um defeito na formação dela e ela fica fechada. Então, estenose é uma obstrução, é o fechamento dessa junção. E aí acaba virando realmente um funil de verdade. Com essa obstrução, quando a criança já no útero, quando já está em formação, no ultrassom você já consegue fazer um diagnóstico de estenose de Jupe, porque vai estar um ou às vezes até os 2 rins mais gordinhos, e você já fica preparado, porque pode necessitar de tratamento cirúrgico. Alguns casos mais leves não tem tanto problema, às vezes não aparece tanto essa obstrução e você só vai fazer o diagnóstico mais para frente. Então a estenose de Jupe tem uma variada gama de apresentações, pode se apresentar desde insuficiência renal logo ao nascimento, porque aparece obstrução bilateral e o rim não consegue funcionar, porque a urina não desce, né? Ele fica funcionando sob pressão, até casos em que o paciente tem uma estenose de Jupe leve. Isso é diagnosticado na vida adulta, ou por sintomas, ou por acaso. Então, nos casos leves, às vezes a gente não faz nada, e nos casos mais graves, necessita de correção imediata. Então, se uma criança tem uma estenose de Jupe unilateral, só num dos rins, é diagnosticado isso no ultrassom pré-natal, por exemplo. Ela normalmente não vai nascer com muito problema, porque o outro rim funciona certinho. Então, se você tem 2 rins e um para por completo, que seja, você tem uma vida mais ou menos normal, mesmo desde o nascimento, porque um rim consegue dar conta do recado. Às vezes, se aquele rim já está totalmente obstruído e a gente fala já está perdido, porque ele começa a inchar e ele começa a atrofiar o parênquima, a parte do rim que realmente funciona, não compensa você salvar aquele rim. Então, às vezes, você já faz uma cirurgia de retirada do rim doente, porque não adianta você consertar essa estenose de Jupe. Mas a maioria dos casos é possível o salvamento desse rim. Então, você espera, se a criança não tiver uma função renal muito pior, essa estenose não for muito grave, não tiver dando nenhuma repercussão de dor, nem de infecção, nem de nenhum outro problema, aí você pode aguardar um pouquinho, a criança ganhar um pouquinho mais de peso, o bebezinho, e aí você faz a cirurgia. No caso dos pacientes adultos, como eu falei, às vezes eles só têm esse diagnóstico na vida adulta. Por quê? Porque passa a vida inteira assintomático, não faz exame quando é criança, não faz ultrassom pré-natal, não faz ultrassom, não faz nada. E durante a vida adulta pode acontecer alguma dos problemas que eu vou falar. Podem acontecer a dor, então o rim incha, e quando a pessoa toma água, principalmente a dor é quando a pessoa toma água, o rim acaba ficando sobrecarregado e ele vai inchar um pouquinho mais, porque aquela água extra que ele está produzindo na urina, ela não desce certinho, ele incha e dá dor. Então aquele paciente que toma muita água, toma muito líquido, ou toma cerveja, porque a cerveja ela é diurética, né? O álcool ele é diurético, e tem uma dor lombar, normalmente de um lado só, é uma dor mais ou menos típica de estenose de Jupe. Então o diagnóstico também é muito fácil, você faz um ultrassom, você vai ver aquele rim inchado e você vai programado aí o diagnóstico mais correto e o tratamento se for o caso. Alguns pacientes podem ter às vezes sangramento, essa junção ela está, digamos, defeituosa e provoca uma inflamação e às vezes dá sangramento na urina, às vezes sangramento sem dor, às vezes sangramento com dor. Pode acontecer infecções também, infecções renais, o paciente tem dor, o paciente tem febre,
fica tratando infecção no pronto-socorro e às vezes ninguém descobre de onde vem. Pode ser lá da estenose de Júpiter, porque aquela urina parada acaba acumulando muito resíduo, acaba acumulando bactéria e aí dá infecção. E o que a gente vê comumente também são cálculos. Essa urina parada, ela além de dar infecção, ela também pode acumular sujeirinhas ali dentro do rim e fazer com que se formem cálculos. Então, às vezes você tem que resolver os dois problemas. Você tem que consertar a estenose de Júpiter e você tem que retirar cálculos que já estejam dentro do rim. E às vezes é até comum você ver alguns pacientes que têm esses cálculos, foram operados dos cálculos, e a pessoa não fez a correção, o médico não fez a correção da estenose de Júpiter, então não adianta nada, vai formar de novo, porque o problema original está lá ainda. Então, a correção também nem sempre é necessária. Às vezes o paciente é assintomático. Você faz um ultrassom, você vê que ele tem um rim inchado, por algum outro motivo você faz um ultrassom de rotina, ou ele estava procurando uma dor abdominal, e aí você acha essa estenose de Júpiter. Se o rim tiver pouco inchado, claro, mas estiver drenando bem a urina, não estiver tendo nenhuma repercussão, você às vezes não faz nada, você só observa. E essa avaliação da repercussão que está tendo no rim, normalmente a gente faz através primeiro de uma tomografia, que é um exame mais detalhado do que o ultrassom, para poder ver a anatomia certinho, o tamanho dessa pelve renal, aonde que está a extensão dessa obstrução. E isso daí vai acontecer normalmente com o uso da cintilografia. É um exame com contraste na veia, você vai receber um contraste radioativo, mas a pessoa não fica radioativa, uma radiação bem de leve, e através de um aparelho que capta essa radiação, ela vai ver se esse contraste radioativo está descendo até a bexiga do jeito que tem que ser. Tem alguns tipos de contraste, né, mas eles vêm certinho se existe uma adequada drenagem do contraste do rim, e com essa cintilografia a gente consegue diagnosticar normalmente se existe a estenose de Júpiter. Antigamente usava-se um exame chamado urografia, que também era com contraste, tirava-se algumas radiografias do rim para ver esse contraste descendo. Hoje em dia a gente não usa, pelo menos só alguns urologistas mais antigos que gostam de usar, mas a tomografia com a cintilografia consegue diagnosticar a grande maioria dos casos. Em casos mais complexos, em que existe dúvida se primeiro existe estenose de Júpiter ou se essa estenose de Júpiter está dando repercussão, às vezes você pode fazer um outro tipo de exame, que é a pielografia. Você faz uma anestesia, coloca um catéterzinho por baixo, uma mangueirinha por baixo desse ureter, e com um raio-x em tempo real você joga um contraste ali dentro, de baixo para cima, e você vai ver o tamanho desse inchaço, você vai ver o tamanho da anatomia da estenose de Júpiter com muito mais precisão. Mas não é todo caso que precisa disso. Então, diagnosticado, não tem repercussão, pode fazer só o acompanhamento, vai acompanhando a função renal, fazendo exames periódicos, e pode ser que a pessoa viva a vida inteira sem problemas. Agora, nesses casos sintomáticos, como eu falei, ou mesmo nos casos assintomáticos, mas em que está tendo problema, está tendo repercussão na função do rim, o rim está perdendo a função, ele está ficando atrófico, aí você tem que fazer a correção e você vai corrigir essa junção uretero-piérica. Essa correção pode ser feita de algumas maneiras. O modo tradicional, tanto em crianças como em adultos, é o que a gente chama de pieloplastia desmembrada. Pieloplastia, que você fazer uma plástica desta pelve. Então eu vou colocar aqui o desenho da pieloplastia tradicional, que é a chamada pieloplastia de Anderson Heinz, que é os médicos que desenvolveram essa pieloplastia, que você vai cortar esse lugar que está obstruído, e você vai ficar aqui então com a pelve de um lado e o ureter do outro. E você vai costurar um no outro, só que você costura com uma boca bem grande. Então você faz uma plástica dessa estenose e você normalmente deixa um catéterzinho ali dentro, o catéter duplo J, que já é conhecido da urologia, que a gente usa para várias coisas, que é uma mangueirinha que fica dentro do rim. E a pessoa não vê, ela fica ali durante 1-2 meses até cicatrizar bem essa costura, e depois ela é retirada por via endoscópica. Essa cirurgia de pieloplastia desmembrada, ela tem uma taxa de sucesso de mais de 90% quando bem realizada. Então é uma cirurgia muito efetiva para resolver a estenose de Júpiter. Antigamente se fazia-se através de cirurgia aberta, né? Você tinha que cortar para acessar o rim. Hoje em dia não, praticamente mesmo em crianças é feito através de laparoscopia. Você faz só os furinhos na barriga e você faz uma cirurgia tranquila, fica quase nenhuma cicatriz no abdômen e resolve o problema. Então um avanço bem grande realmente na correção da estenose de Júpiter, a laparoscopia. Tem alguns casos em que o paciente está associado a cálculos que a pieloplastia pode não conseguir, essa por laparoscopia você pode conseguir não resolver os cálculos junto. Então você pode primeiro fazer a pieloplastia, esperar resolver o problema, cicatrizar bem e depois resolver as pedras, ou você vai fazer tudo junto. E aí você pode fazer por via endoscópica. Um dos modos de fazer por via endoscópica é a endopielotomia, que é a abertura dessa obstrução
através de um corte de dentro para fora. Então você vai colocar um aparelho, você faz um furinho nas costas. Com anestesia, claro, você vai entrar com esse aparelho dentro do rim. Eu vou deixar aqui uma imagenzinha da endopielotomia. E você vai lá, imagina o tubo está aqui, você vai lá com o aparelho, você olha com a câmera e você põe uma faquinha, abre. A faquinha que eu digo realmente às vezes é uma faquinha mesmo, um pedaço de metal que você abre com corte. Ou às vezes você usa o laser, né? O laser vai cortar esse tecido e aí você deixa ali o catéterzinho duplo J, que ele vai cicatrizar em volta desse catéter mais aberto. Por esse mesmo aparelho, o nefroscópio que você coloca para abrir ali, você também faz a retirada das pedras. Você quebra com o mesmo laser, você quebra as pedras e retira por esse buraquinho que você fez ali nas costas, tá? Também tem um resultado muito bom, mas a endopielotomia para resolver a estenose de Jupe não é tão boa quanto a pieloplastia, mas aí cada caso é discutido com o paciente e o urologista para definir qual a melhor opção. Então a estenose de Jupe não é nada muito grave, tá? Você normalmente tem a resolução. Claro que em alguns casos o paciente já chega aqui depois de muitos anos, começa a ter dor muito tarde e o rim já sofreu e o rim já atrofiou. Tem pacientes que a gente chega que praticamente o rim é um balão de urina, é um negócio enorme, cheio de urina, e o parênquima, a parte realmente do rim que funciona, ela está toda atrofiada e praticamente não tem função. Aí a cintilografia também vai dar para a gente esse dado, se existe função renal, e aí não adianta você consertar a estenose de Jupe. Você vai retirar esse rim, você vai fazer a nefrectomia, porque esse rim só vai servir para dar dor e para dar infecção. Tá? A pessoa já está vivendo com o funcionamento do rim bom, ela já não estava funcionando muito bem esse, então você vai tirar. Também pode ser feito através de laparoscopia, é também uma cirurgia bastante segura e não tem maiores cortes no abdômen. Então, a estenose de Jupe é uma doença um pouco complexa, só que o tratamento está bastante estabilizado, temos opções e costuma ter um resultado bastante satisfatório. Sempre converse com o seu urologista. Esse é o assunto de hoje, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!